Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta com mais um vídeo sobre versões antigas do Windows. Nesse vídeo eu vou fazer algo que normalmente eu não faço, que é um vídeo resposta atendendo a diversos comentários que foram postados especificamente no meu vídeo sobre instalando o Windows 7 em 2025. Se eu lembrar, eu vou deixar aqui a thumb desse vídeo aqui para vocês lembrarem dele, e vou deixar também aqui no card para que alguém possa assistir esse vídeo. Nesse vídeo eu mostrei que dá para instalar o Windows 7 em 2025 e que dá para atualizar ainda em 2025. Quando eu mostrei aqui no Update que dá para atualizar aqui o Windows 7, que existe um pacote de correção para um erro que dava bastante quando você vai fazer a atualização, muitas pessoas acabaram ficando indignadas, dizendo que a Microsoft encerrou o suporte, que não tem mais suporte do Windows 7, que já encerrou, que não existe mais atualizações. Realmente, não tem novas atualizações para o Windows 7. Porém, as atualizações que existiram até aquele ponto onde se encerrou o suporte, elas ainda continuam online no site da Microsoft e você pode baixar elas normalmente. Tanto que o pacote que eu mostrei, que corrige aquele erro que dá quando você vai fazer a atualização, por exemplo, fiz a instalação limpa do Windows 7 Service Pack 1. Se eu for fazer a atualização, ele vai ter um erro porque não consegue baixar, mas a gente faz a correção instalando manualmente um único pacote, que é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é o KB3138612, baixado aqui, ó, diretamente do catalog.update.microsoft.com. Esse site aqui, ó, é o oficial da Microsoft, pessoal. Então aqui você consegue achar qualquer pacote de atualizações que tem do Windows 7 aqui, ó, Windows 2008 Server, tranquilamente. Aqui nós temos, ó, o pacote KB3138612 para 64 bits e para 32 bits, tá? Lembrando que quando é 32 bits, deixa eu até dar um zoom aqui. Quando é 32 bits, ele não vem marcado 32 bits, tá? Ele vem marcado apenas dessa forma, ou no máximo x86. E aqui nós temos o de 64 bits. Tanto que se eu clicar aqui, ó, transferir, eu posso baixar aqui, ó, normalmente, ó, botão direito, salvar link como. Eu já até baixei duas vezes aqui, ó, para testar, que é o de 64 bits. E também, ó, de 32 bits. Transferir. Botão direito, salvar link como, baixar aqui a versão de 32 bits, tá? Lembrando mais uma vez, eu já expliquei diversas vezes que quando ele tem x64 aqui no nome, significa que é para a plataforma de 64 bits. Quando é 32 bits, ele não tem nada especificando ou tem x86, que é esse caso aqui. E esses pacotes foram baixados de onde? Qual site que é esse aqui? catálogo.update.microsoft.com, site oficial da Microsoft. Não existem novas atualizações para o Windows 7 em 2025, porém existe um pacote gigantesco que já foi disponibilizado ao longo dos anos, que ainda assim está online, possível de ser baixado e atualizado em 2025, mas que essas atualizações não foram lançadas em 2025. Salvo exceções, quem tem assinatura e pacote empresarial, porque dependem do Windows 7 por algum motivo, Microsoft disponibilizou um programa especial para essas pessoas que pagam um suporte adicional, onde existem novas atualizações de segurança mesmo atualmente, mas não é o caso desse vídeo. Isso aqui é para o usuário final doméstico sem esses pacotes estendidos de update. Então não existem novas atualizações para o usuário comum final do Windows 7 em 2025, porém é possível sim atualizar até o ponto em que se finalizou essas atualizações, ok? Próxima dúvida, questão de algumas pessoas dizendo que eu instalei o Windows 7 em uma máquina virtual, uma VM, e não em um PC real. Como se isso fizesse alguma diferença no resultado final, não é mesmo? Mas em resposta a essa galerinha, aqui está o meu PC de teste que eu estou utilizando aqui para fazer a instalação do Windows 7. PCzinho com uma plataforma mais antiga. Isso aqui é um Intel de quarta geração. Aqui está a tela que eu estou utilizando, ó.
Detalhe que a gravação desse conteúdo ela é feita capturando essa imagem através de uma plaquinha de captura que eu tenho aqui, ó, ligada aqui no meu PC principal, tá? Então eu tenho aqui um PC principal, capturando aqui através de uma placa de captura essa minha instalação do Windows 7 aqui nesse PC, tá? Inclusive, se eu mexer aqui, funciona de forma bem tranquila lá, ó. O que eu faço aqui, reproduzo ali, tá? Então, basicamente, sim, estou utilizando aqui um PC real. Não é uma máquina virtual, embora pouca diferença isso faz no final, funciona da mesma forma e o propósito do vídeo não é mostrar o PC, e sim a instalação do Windows 7, ok? Inclusive, só complementando aqui a questão da máquina que eu estou utilizando aqui como teste para fazer a instalação do Windows ou XP ou fazer testes, máquina real, como eu já falei, estou aqui com um i5 de 4ª geração, poderia ser muito menos que isso, tá? Mas é o que eu tinha aqui no momento. 4 GB de memória RAM, poderia ter mais ou poderia ter menos. O Windows 7, 1 GB ou 2 de memória RAM já é suficiente para rodar, lógico que não fica bom, mas funciona até com menos que isso, tá? O processador também, ele funciona até com menos, funciona no Core i2 Duo, Dual Core, Celeron, Quad Core, i3 de primeira, segunda geração, terceira, funciona de forma bem tranquila. O pessoal deixou nos comentários que não funciona esse processo aqui de instalação porque tentaram instalar em máquinas mais novas e não deu certo, não reconheceu o mouse, não reconheceu o teclado. É óbvio que não. É interessante você instalar o Windows 7 em hardware mais antigo. Se você tiver um hardware mais atual, com tecnologias mais novas, é interessante você utilizar versões mais novas do Windows, tá? O pessoal reclamou que foi instalar em uma máquina nova, não reconheceu o teclado, nem mouse e nada, mas é lógico, porque as entradas USB de uma máquina mais atual sequer tem drivers compatíveis nativamente com o Windows 7. Resumindo, tecnologias mais antigas pedem sistema operacional mais antigos. Ah, mas eu queria utilizar o DirectX 12 para rodar alguns jogos que pede, mas não funciona no Windows 7, não funciona mesmo. Suporte ao DirectX no Windows 7 até o 11 ponto alguma coisa, a partir disso não funciona mais. Se você tiver um hardware capaz de executar ou uma placa de vídeo que suporta DirectX 12, obviamente recomendo que você instale em um sistema operacional mais novo, pelo menos o Windows 10, ok? Não adianta nada você ter um hardware atual e querer instalar o Windows 7, sabe-se lá por qualquer motivo. Recomendo, se você tiver um hardware mais atual, instalar versões mais atuais do Windows, ok? Tanto por funcionalidade e segurança. Outra questão, eu fiz tudo que você mostrou no vídeo, não funcionou mesmo assim a atualização. Não funciona, o seu vídeo é mentiroso, é fake, não funciona. Pessoal, se você tiver já um Windows aí bem já defasado, cheio de vírus, comprometido, com registro danificado, com vários problemas, obviamente que não vai funcionar. Se você quiser manter o Windows 7, recomendo que você faça uma formatação limpa do zero da versão do Windows 7, o Service Pack 1, e faça então esses processos que eu mostrei, que é instalar aquele pacote de update, depois fazer aqui as atualizações normalmente aqui, ó, pelo próprio serviço do próprio Windows 7, tá? Que vai funcionar de forma muito tranquila. Detalhe que eu acho que eu já citei nesse vídeo, que algumas pessoas disseram que essa atualização não é oficial da Microsoft. Eu desafio essas pessoas a fazer algum vídeo mostrando como fazer atualizações do Windows 7 de fontes desconhecidas que não são da Microsoft. Suposições, afirmações, é muito simples. Quero ver fazer um vídeo mostrando, olha, aqui ó, eu coloquei a atualização que não é oficial da Microsoft, agora eu baixei. Faça um vídeo, mostra pra gente aí, que eu estou aguardando, ok? Pessoal, acredito que eu esclareci algumas dúvidas durante a edição. Se aparecer mais algum detalhe que eu lembrar, eu coloco aqui depois, tá? Mas a princípio, me parece que essas foram as dúvidas mais corriqueiras aqui do canal. Sim, funciona tanto o Windows 7 como essas atualizações em 2025, mas não em uma máquina de 2025, tá? Vai querer instalar aí num i5 e 3 Dual Core de 9ª, 10ª geração, 11ª, num Ryzen atual, não vai dar certo, pessoal. Tem que instalar em plataformas mais antigas. Pode ser que se a gente se esforçar um pouco, tentar implementar algum drive, fazer algum hackzinho aqui ali, pode até dar para instalar. Porém, eu nativamente, sem nenhum problema e sem fazer modificações, que eu me lembre que foi possível instalar o Windows 7, foi na plataforma Intel de 7ª geração até o
e 3, e 5 e 7, dual core de 7ª geração. A partir da 8ª geração, eu acho que até dá para instalar ainda o Windows 7. Porém, dependendo da placa-mãe que você estiver utilizando, acontece o que muitas pessoas comentaram aqui. Não reconhece mouse nem teclado durante a instalação. O que dá para fazer é utilizar o mouse e teclado PS2, ou também adicionar os drivers daquela placa que você está utilizando na instalação do Windows 7. Tem várias formas de fazer isso, seja na imagem ISO ou também na própria instalação, lá do momento da instalação tem uma opção de carregar drivers, mas isso aí é uma outra história, é um outro assunto, não é o foco nem o propósito desse vídeo, que é mostrar como ter o Windows 7 rodando de forma nostálgica ou para fins de manter um hardware mais antigo de forma simples, sem complicação. Espero que esse vídeo tenha sido útil, abraço e até um próximo vídeo.